Oi, tudo bom? Continuando as questões, por exemplo, daquilo que nós vamos ver, o que são os rios Tigres e Eufrates, que vai formar a Mesopotâmia, né? Mas se você associá-lo a outros dois rios, que é muito conhecido na Bíblia, né? Que é o Rio Jordão, que fica na região de Israel, hoje Israel, né? E o Rio Nilo, que fica no Egito, tá certo? Rio Nilo, Rio Jordão e o Rio Tigres e Eufrates vai formar o que nós vamos chamar de região do Quarto Crescente, porque eram regiões de forte produção agrícola e pecuária, né? Lembrando que naquela época era diferente de hoje, né? Não era tão seco como é hoje. Tranquilo? Bom, essas regiões: Mesopotâmia, Rio Tigres e Eufrates e Quarto Crescente. Tigres, Eufrates, Nilo e Jordão. Bem, nessa época eles construíram os diques, né, as barragens e os canais para auxiliar a irrigação, para ter produção agrícola. Bem, e quem era dono disso? Tinha dono, né? Bom, o dono era o Estado. O Estado era o rei, ou o imperador, ou o faraó, né? Então, o dono dessas questões aí, desses aparelhos, dessas construções, é o Estado. E o Estado é representado pelo rei, pelos sacerdotes, né? Pelo exército. Então, era do Estado. E aí, o Estado começa a falar: olha, essas terras que vocês estão produzindo todas aí, que todos produzem, vão pertencer ao Estado. Então a propriedade a propriedade desses impérios que vão surgir: assírios, babilônios, sumérios e Egito, todas as terras vão pertencer ao faraó, ou rei, ou imperador desses estados, né? E eles vão dizer o seguinte: olha, vocês trabalham para o rei porque o rei é um representante de Deus, porque os sacerdotes fazem a cabeça. Olha, o rei é o enviado de Deus, é o Deus vivo na terra. Então faz aquilo que Deus quer, faz aquilo que o faraó quer, faz aquilo que o rei quer. Então essas terras não são de vocês, essas terras são do Estado, ou Estado sírio, ou Estado sumério, ou Estado babilônico, ou Estado egípcio, né? E a gente vai dar as ferramentas para vocês. Eles davam as ferramentas, né? Olha, essas ferramentas não são para vocês de uso pessoal, essas ferramentas pertencem ao Estado produzir. Então vai ter uma servidão coletiva. Tudo pertence ao Estado e as pessoas trabalham para o Estado. E o final das contas, quando tinha produção, o Estado, isto é, o rei e os sacerdotes, podemos dizer assim, e os administradores, distribuíam a produção não igualitariamente, mas segundo eles, o necessário para cada família, para cada trabalhador, né? Então, as pessoas trabalhavam para o Estado, e o Estado dava o repasse da comida, das vestimentas e assim por diante. Era uma servidão coletiva, né? Era assim que funcionava. A propriedade individual não existia, existia a propriedade do Estado nesses impérios, né? A grande exceção vai ser Israel, mas a gente vai ver mais lá na frente. Israel e os fenícios, eles eram diferenciados nessa questão, né? Então, os grandes impérios, as três civilizações, assírios, babilônicos e sumérios, têm algumas características que vão diferenciá-las, né? Os assírios serão mais guerreiros, né? Os assírios serão muito mais guerreiros, eles vão ficar mais ao norte, tá certo? Os babilônicos, eles vão ser mais burocráticos, eles gostam mais das leis, né? Eles inventam muita lei. E a lei mais famosa, né, é a lei do Código Hammurabi, né, que é o olho por olho, dente por dente, né, da Nabucodonosor, né, gostava muito dessas questões, né. Então eles gostavam muito de fazer leis e burocratizaram muito o seu estado, um estado bastante forte, um estado bastante expansivo, né. Tiveram duas fases de desenvolvimento, né? Império Babilônico I, Império Babilônico II, também conhecido como Caldeus, né? Então esse aí é o Império Babilônico. Eles fizeram também, as suas cidades eram magníficas,
com vários prédios, né? O Jardim Suspenso da Babilônia é um grande exemplo. A Torre de Babel da Bíblia, né, é outro exemplo, né? Tentou subir, né, vários andares, né? Na realidade, há essa questão de se fazer bastante edifícios nessa civilização, né? Uma civilização que fazia cidades e cidades com tendência de ter prédios altos, né? É uma característica babilônica, né? E assírios, babilônicos e sumérios. Os sumérios ficavam mais ao sul. É o povo que contribuiu bastante nessa questão cultural, né? A roda, a escrita foi a invenção dos sumérios, ok? Aí a religião. Bom, a religião tem muita coisa da Bíblia, porque a Bíblia, podemos dizer que ela surge nessa região, né? Abraão, ele é da cidade de Ur, uma cidade babilônica, né? E ele sai dali e vai para a chamada Terra Prometida, Canaã, que a gente vai ver nos Hebreus lá na frente. Então, ele pega muito da cultura da onde ele viveu, né? O homem feito do barro, porque era uma cidade que não tinha muitas pedras. Você raramente vai ver por exemplo, diferentemente das pirâmides, que as ruínas são melhores, porque ali foi feito de pedra. Mas na região da Mesopotâmia, a maioria das cidades eram feitas de barro, né? Então, barro tirado do leito dos rios, né? Então, eles tinham essa questão por exemplo, da figura do barro ser muito importante. Então, para nós, a gente vai pegar isso no Gênesis, né? O homem feito de barro, do sopro de Deus. Isso aí tem todas as religiões, as religiões antigas, todas. E o mito do Gilgamesh, né, que é a questão do dilúvio, né, está em todas as religiões antigas, todas. Então, de fato, aconteceu algum dilúvio naquela época, né? Alguns historiadores, arqueólogos falam que foi uma geleira, que formou-se um dique de gelo natural e um lago natural. E no momento que essa geleira, né, cai, né, ela se rompe, o lago que estava ali inundou toda a região, né? Nem imagina, né? Um super lago, né? E a ponte e aquela barragem de gelo se fragmenta e invade todo. Deve ter sido uma catástrofe enorme, porque está registrado nas religiões todas essa questão do dilúvio, né? Então o dilúvio bíblico, né, vai existir em todas as religiões, muito bem escrito, né, muito bem registrado, né? O melhor deles é do Gilgamesh, que é muito parecido com o do Noé, né? Então a religião deles nós temos características, né? Só que o Abraão vai desenvolver uma religião monoteísta, né? Monoteísta, um único Deus. E eles, a grande maioria deles, né, cultuavam vários deuses. Deuses da fertilidade, deuses da guerra, né? Deuses do sol, deuses da lua, né? Deuses guerreiros, cujo principal Baal e o Sargão, né, eram figuras cultuadas naquele arcabouço politeístas dessa região, certo? O único que vai ser diferente é justamente a religião que vai surgir do Abraão, que é a religião monoteísta. Maneiro? Valeu aí.